para fora do país, porque o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse hoje que o presidente Lula cruzou uma linha vermelha em suas declarações mais recentes sobre a guerra na faixa de Gaza. Antes de embarcar de volta ao Brasil, estava na Etiópia, Lula disse que Israel comete genocídio e fez uma referência ao massacre de judeus da Alemanha nazista, o Holocausto. Quem tem mais detalhes dessa fala polêmica é o nosso enviado especial Américo Martins, direto de Addis Abeba, capital da Etiópia. Américo, essa frase tem repercutido bastante no exterior, tem repercutido aqui no país. Os partidos de oposição já têm ameaçado ingressar, pelo menos com notas contrárias a essa declaração de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria que você contasse para a gente o que foi dito pelo presidente Lula e de que forma essa frase repercutiu no mundo. Boa tarde. Boa tarde, Uribe. Boa tarde a todos que nos acompanham. Como você disse, o presidente Lula, um pouco antes de embarcar de volta ao Brasil, no final dessa viagem aqui pela África, ele deu uma entrevista aqui neste hotel onde eu estou, uma entrevista coletiva para mim e outros colegas da imprensa, e ele tratou de vários assuntos. Num determinado ponto, Uribe, ele foi questionado sobre uma declaração anterior dele, que era de que o Brasil iria enviar recursos financeiros para aquela agência que cuida, uma agência da ONU, inclusive, que cuida dos palestinos, dos refugiados palestinos, não só na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, Líbano, Síria e Jordânia. Quando ele fez esse anúncio, causou uma certa polêmica, porque alguns países do mundo, os maiores aliados de Israel, anunciaram recentemente que iam suspender o envio de recursos financeiros para essa agência. E por que essa polêmica? Porque o governo israelense alega que 13 funcionários da agência tinham ou teriam participado dos ataques do Hamas, aquelas atrocidades do dia 7 de outubro. A ONU abriu uma investigação, afastou esses 13 funcionários, mas mesmo assim esses países decidiram não continuar, decidiram congelar esses recursos para a agência. Outros países, no entanto, fizeram o contrário, disseram que iam continuar ou até ampliar o envio desses recursos porque eles seriam necessários do ponto de vista de tentar evitar uma tragédia humanitária ainda pior na faixa de Gaza. O presidente foi perguntado sobre isso, sobre essa polêmica e quais seriam os valores que o Brasil iria enviar. Ele disse que não poderia comentar os valores porque não é o presidente que decide e continuou na sua resposta fazendo duras críticas ao governo israelense e às forças de defesa de Israel pelo tamanho do impacto da guerra na faixa de Gaza. O presidente Lula disse mais uma vez que ele considera que houve uma reação extremada, uma reação muito maior do que necessário do governo israelense na faixa de Gaza, citando aí o número de 30 mil mortos, mais de 170 mil feridos. E ele disse que ele nunca tinha visto um evento dessa magnitude anteriormente em nenhum conflito. Aí ele fez uma pausa e disse, na verdade, isso também aconteceu quando Hitler decidiu matar os judeus. Isso provocou, obviamente, essa reação do governo israelense, porque trata-se, por motivos óbvios, de um assunto muitíssimo delicado para o governo israelense e para o povo de Israel. Antes de a gente continuar a conversa aqui, Uribe, para entender melhor o que aconteceu, vamos ouvir o que o presidente Lula disse sobre a guerra na faixa de Gaza e essa frase sobre Hitler. Quando eu vejo o mundo rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Ora, se teve algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, pura-se que errou, mas não suspenda a ajuda humanitária para um povo que está há quantas décadas tentando construir o seu Estado. É preciso parar, sabe, de ser pequeno, quando a gente tem que ser grande. Sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico.
Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber por que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Américo Martins, esse é o problema do improviso. Quando se improvisa, muitas vezes se acaba cometendo erros. Nada é comparável ao Holocausto, né? Não, exatamente. E por isso, Uribe, essa reação dura do governo israelense. O presidente Lula tinha feito já várias críticas a essa reação desproporcional, nas palavras dele, presidente Lula, de Israel por conta dos ataques na faixa do Hamas no dia 7 de outubro. Então o presidente estava ali fazendo uma defesa do anúncio dele de que iria enviar mais recursos para a agência que cuida dos palestinos. E depois tocou nesse assunto, fez essa alusão aos crimes do regime nazista, que no caso do Holocausto deixou 6 milhões de judeus mortos. Nada é comparável a esse crime e isso é muito delicado para o governo e para o povo de Israel. Por isso, essa reação dura do governo israelense, dizendo que vai convocar o embaixador brasileiro lá em Israel e que vai repreendê-lo. É importante a gente destacar que não é simples esse gesto de se convocar o embaixador. Isso acontece quando um determinado governo está muito desapontado, muito irritado com ações de outro país. É nessas situações que eles convocam os embaixadores para prestar esclarecimentos e fazem reclamações muito fortes. Eu vou ler aqui o Twitter, o X, né, que o primeiro-ministro Netanyahu publicou sobre as palavras do presidente Lula. Ele disse o seguinte, abre aspas, as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro, até a vitória completa, e vai fazê-lo ao mesmo tempo que defende o direito internacional. Aí ele segue, fecha aspas, e ele segue dizendo que vai convocar o embaixador brasileiro. Eu, obviamente, Uribe, conversei com alguns embaixadores do Itamaraty, gente muito experimentada, perguntando qual seria a resposta do embaixador brasileiro, a resposta do governo a essa posição do Benjamin Netanyahu e do governo israelense. E a resposta que eu obtive é que essa decisão vai ser feita diretamente pelo presidente Lula e pelo chanceler Mauro Vieira. Os dois vão decidir como o Brasil vai responder a essa convocação do embaixador brasileiro. Aí eu perguntei, obviamente, com a experiência que vocês têm, o que vocês acham que o Brasil vai fazer? Tentar convencer os israelenses que o Lula não quis fazer essa comparação que o Benjamin Netanyahu acha que ele fez? Ou vai dobrar uma aposta, por exemplo? A resposta que eu tive, Uribe, esse assunto é tão espinhoso que eu não me arrisco, as várias pessoas, a fazer nenhuma previsão sobre a nossa resposta. É, de fato, um ponto bastante delicado aí nas relações entre os dois governos. Muito delicado e é um gesto diplomático bastante forte quando você convoca o embaixador, como você disse, Américo.